Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde para você. A minha convidada hoje é a psicóloga Eleonora Carvalho. Nós vamos conversar sobre o Setembro Amarelo, a valorização da vida. É só um minutinho que já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com a Eleonora sobre o Setembro Amarelo, a valorização da vida. Olá, seja bem-vinda ao nosso programa, doutora. Olá, Marinalva, é sempre um prazer estar aqui, né? Principalmente falando da valorização da vida. Eleonora, fala pra gente primeiro, Setembro Amarelo, qual que é a importância desse movimento? Esse movimento surgiu em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, que veio fazer essa discussão. O número de suicídios hoje é muito alto, né? E fica dentro da sociedade uma dificuldade de compreender se deve se falar disso ou não. Na mídia mesmo, às vezes, existe essa dificuldade. Mas chegou-se à conclusão que é necessário falar sobre o suicídio, que é necessário falar sobre o sofrimento das pessoas que estão pensando nesse ato. Agora, o que leva uma pessoa a pensar em suicídio, Eleonora? A pensar em suicídio normalmente vem de um sofrimento muito intenso, um sofrimento intrínseco, um sofrimento interno, um sofrimento emocional muito intenso, que a pessoa não consegue lidar com ela. Então, normalmente a pessoa que pensa em suicídio não quer dizer que ela quer morrer. Ela quer acabar com o sofrimento, é diferente. E ela acredita que morrendo, ela irá acabar com esse sofrimento. Agora, você acha que a incidência maior estão nos adolescentes ou já para os adultos? Hoje, fala-se que a incidência maior é entre as mulheres, né? A gente vê que essa questão patológica, psicopatológica, está muito vinculada às mulheres. Mas hoje, a gente sabe que o índice entre adolescentes aumentou demais. A cada 40 segundos no mundo, uma pessoa comete suicídio, né? Então, entre a adolescência, o sofrimento hoje da adolescência, de conseguir lidar com essa mudança no desenvolvimento, que é chegar à adolescência, uma passagem para a vida adulta, tem sido muito intenso. Então, o número de suicídios na adolescência também cresceu muito. Agora, por que você acha que isso acontece? As causas estão mais no fator emocional, no fisiológico? As causas, elas são muito relacionadas à questão emocional. 93% das pessoas que cometem suicídio são pessoas que elas têm alguma questão patológica, de depressão, né? de transtorno bipolar, alguma questão emocional. Existe uma questão de estresse e pressão social, existe uma questão de vulnerabilidade social, de vulnerabilidade individual, e existe os meios para se chegar ao ato, né? Então, existe sim uma questão psicopatológica, mas existe da doença, mas existe também pessoas que às vezes por pressão social podem chegar a um sofrimento tão intenso que cometem o ato. Isso é maior na adolescência? Na adolescência está muito frequente, mas na vida adulta, às vezes, a perda de um emprego, a mudança de um lugar social mesmo, financeiro, né? Isso está presente. Mas na adolescência está ficando cada vez maior. Agora, Eleonora, quais os sinais de uma pessoa, né, que está passando por essa situação, né, num quadro depressivo? Quais são os sinais, os primeiros sinais? Existem muitas pessoas que nunca falam, né? Nunca comentam sobre essa questão do suicídio ou do sofrimento. Eu digo que falar de uma doença física é muito mais fácil quando existe uma dor de cabeça intensa, quando existe alguma forma de adoecimento do corpo. Mas quando o adoecimento está relacionado à questão emocional, é mais difícil ser dito. Então tem pessoas que usam máscaras, estão deprimidas, mas o outro nunca vai saber porque ela não consegue dividir. Falar sobre isso é muito difícil. Então, muitas vezes, até a tentativa de suicídio, ela está relacionada a esse pedido de socorro, né? A dizer, olha, eu estou tentando suicídio porque tem alguma coisa que me incomoda muito, mas eu não consigo falar sobre ela, eu não sei verbalizar, eu não sei dizer. Isso pode ser uma característica que a gente tem que começar a prestar atenção. Agora, isso dentro de casa é muito complicado, né? Leonora,
Como que deve ser um ambiente desse? É uma adolescente que está passando por essa situação, qual que deve ser a atenção dos pais, né? O que o pai, às vezes a própria mãe tem dificuldade de aceitar um quadro desse do filho? E isso é muito comum também. Os pais hoje, né, a gente fala muito disso, os pais trabalham muito, a vida da sociedade hoje é muito intensa, né? O trabalho está sempre muito presente e eu costumo dizer que o lugar mais perigoso para o adolescente hoje é o quarto dele, não é nem o mundo lá fora, porque no quarto dele ele acessa o mundo. Ele acessa o mundo, mas ele se distancia do mundo também. E aí, quando os pais não dão atenção para esse adolescente que está muito fechado dentro desse mundo, né, tecnológico, dentro desse quarto dele, isso é um indício claro de que alguma coisa está errada. Né? E as pessoas hoje com as redes sociais, elas conversam e têm intimidade na rede social, mas quando estão próximas uma das outras, elas não conseguem mais falar de si mesmo. E isso também é um perigo, né? Isso também é muito sério. Então os pais têm que observar muito os filhos, porque esse quarto na adolescência é o lugar de refúgio, mas é um lugar muito preocupante. A preocupação maior não é o filho hoje que está lá fora, mas é o filho que está isolado dentro do quarto. O isolamento social é um índice alto hoje, é uma preocupação grande que os pais têm que observar muito. E para aquele pai ou aquela mãe que tem, às vezes, dificuldade de aceitar o problema, ou às vezes os pais querem mascarar isso, né? Porque não, às vezes não passam pela cabeça, né, de aceitar que um filho... E às vezes não passam porque acham que o filho tem tudo, porque valorizam muito o ter, né? E aí acham, o que essa criança tem de problema, o que esse adolescente tem de problema? Ele tem tudo, eu fiz tudo. E às vezes é o fazer tudo mesmo, às vezes a gente tem que fazer um pouquinho menos. Às vezes a gente tem que fazer a pessoa ter desejos, porque às vezes os pais dão tudo e não permitem nem que a pessoa deseje alguma coisa. E aí chega na adolescência, ele não sabe o que desejar. E uma vida sem ter um motivo para que a gente venha buscar aí, né, estar alcançando esse motivo, ela fica no vazio. E aí esse vazio traz uma dor muito grande, uma dor muito intensa. Então permitir esse adolescente, essa criança buscar alguma coisa, ter o desejo, querer alguma coisa é importante, só que hoje as crianças querem e recebem. Elas não precisam, ela pede R$1 para comprar um chiclete antes de ir para a aula. Aí o pai acha que R$1 é muito pouco e dá 5. Porque às vezes R$1 para o pai é pouco, mas ela estava pedindo só aquilo. E aí a questão fica vinculada nisso, no ter demais. E aí o ter demais não permite ela saber o que ela quer, o que vem do desejo. E isso é muito sério. Isso traz esse vazio, que é um vazio existencial que às vezes ele não é suprido por uma questão por uma questão financeira, né? E às vezes até essas pessoas que têm automutilado, os cortes que estão muito presentes na adolescência, né? Se cortar ou se queimar, porque ele traz para aquela dor ali o preenchimento desse vazio existencial. Então isso é muito sério, a criança tem que desejar, o adolescente tem que querer, ele tem que buscar, ele precisa disso para ele poder construir uma identidade de desejo e não ficar nesse vazio presente. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você, volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com a psicóloga Eleonora Carvalho sobre Setembro Amarelo, valorização da vida. Leonora, conforme a gente estava falando no primeiro bloco, voltando um pouquinho, você falou do vazio existencial. Existe possibilidade de correção desse vazio, tanto por parte do indivíduo ou por parte dos pais, isso a qualquer momento da vida? Sim. Eu falo que nós, os seres humanos, a gente pode passar por mudanças, né? E é necessário a gente entender que sempre há possibilidades de melhora, né? Então, é possível sim. É possível também associar isso a uma ajuda profissional. E isso é importante porque 20% das pessoas que já tentaram suicídio ou já alcançaram, né? São pessoas que muitas vezes não buscaram ajuda profissional.
porque existe essa dificuldade desse preconceito da questão emocional ser trabalhada, dos pais se sentirem completamente responsáveis por uma questão emocional do filho, né? Então, assim, a possibilidade de restaurar isso, com certeza há, através dos vínculos da família, né? Porque o vínculo familiar, o vínculo com os pais, ele vai fazer toda a diferença na formação desse indivíduo. Se esse indivíduo não recebe a atenção dos pais, não recebe o carinho, o afeto, mas recebe esse pouco tempo, e às vezes o pouco tempo ele não é um tempo saudável, provavelmente essa pessoa não se vê muito como importante, né? Então, na infância, isso se torna necessário, essa atenção, esse tempo juntos. A criança, na infância, ela fala muito da família, os desenhos normalmente eles são sempre da família, a família é a importância maior. Então, essa família funcionando de uma forma interessante vai auxiliar nisso. Chegou a adolescência, restaurar essa possibilidade daquilo que não foi vivido existe? Existe. E o adolescente é o momento que ele mais precisa da família, mas é o momento que ele mais quer se afastar, porque ele acredita que ele dá conta de tudo sozinho, né? Então, a família aí se aproximar e a família entender que ali o problema não é só do filho, é um problema do funcionamento daquela família, né? Uma vez uma situação que eu vivi foi um pai dizendo, mas isso só depende dele, né? Falou dentro do processo terapêutico. Eu disse, não, isso depende do pai, da mãe, do profissional que está acompanhando e do filho. Por quê? Se a família não estiver ali integrada, né? Só que como ainda existe na nossa sociedade essa questão emocional, como se fosse a falta do que fazer, tem tudo, então é só arranjar um trabalho, arranjar uma ocupação. Não é assim, né? Não é arranjar um trabalho ou uma ocupação que vai amenizar, é preencher esse vazio com alguma coisa que é importante, é fazer essa pessoa se tornar importante. Porque quando a pessoa tem essa vulnerabilidade dela enquanto pessoa, né? Enquanto ser que às vezes não fez parte desse núcleo familiar, não foi ali desejado dentro de vínculos, dentro de estar junto, né? Essa pessoa ela vai de alguma forma entender que em outros lugares também ela não tem essa importância. E aí fazer com que ela perceba a importância dela, construir essa questão do afeto, né? O afeto ele tem uma importância fundamental dentro da família, né? E às vezes os pais que se ocupam em dar o melhor e não se ocupam do afeto e entendem que não é só ela não é sozinha. Sozinho ninguém dá conta. A gente sempre precisa desse processo de apoio dos amigos, né? Adolescente, ele tem que estar com a casa cheia, a casa tem que estar, ele tem que conviver com outras pessoas, não pode ser só no jogo virtual que ele está jogando aqui, comunicando com um amigo. Tem que ser dentro, junto, a questão do olhar, a questão de estar participando de alguma coisa. E é participando da família, mas é participando também de um núcleo afetivo, dos vínculos de amizade, né? E isso tudo vai construindo, vai preenchendo esse lugar que às vezes não estava preenchido, né? E hoje é muito difícil porque as famílias, os pais, as pessoas trabalham muito aos finais de semana, muitas vezes eles querem descansar, né? E aí o descansar é cada um no seu quarto, com a sua televisão, com a sua rede social, e é o que a gente tem tanto falado, da proximidade, do estar junto, do preencher a vida da pessoa. Agora, Leonora, como é que os pais devem lidar com o limite em relação à educação dos filhos? Esse limite, ele é fundamental. O limite, ele demonstra para a criança e para o adolescente que ele é amado. O limite não é só em questão de comportamento. Os pais que permitem tudo dão a entender para a criança que não existe amor, porque o limite faz a criança entender que eu estou sendo corrigido porque existe amor ali. Então é necessário que exista esse limite. Limite organiza a vida, limite faz a pessoa se sentir amada, limite... Tudo há limite, na sociedade há limite, né? Então, se em casa não houver limite, não tem como essa criança se colocar nesse ambiente de se sentir parte da família, né? Então, o limite ele é fundamental.
ele é fundamental para a formação da pessoa enquanto indivíduo, né? Se esse limite não foi instaurado ali, se foi tudo permitido, né? A casa não funciona a partir do que o filho determina. A família funciona a partir do que os pais determinam, porque o filho ele não sabe tomar decisões. E você vai tomar decisões para o filho até uma certa idade. Depois eles tomam as decisões sozinhos. E se não tiver havido esse limite nessa intervenção, a gente não vai conseguir fazer com que essas pessoas tomem decisões também importantes, né? Porque regra é regra. A escola tem regra, a sociedade tem regra, na família tem que ter regra também. Tá certo. Leonora, agora como que deve ser a prevenção ao suicídio? A prevenção, eu acho que é o que o Setembro Amarelo tem dito, né? Até falar um pouquinho que essa cor amarela, ela foi definida por um adolescente americano que o autoextermínio se concretizou porque ele estava no seu carro, que era um carro amarelo, e ele cometeu suicídio no carro que ele próprio construiu. Né? Então, no enterro, no velório, foi distribuídos fitas amarelas para tentar conscientizar as pessoas, e a partir disso, em 2015, começaram a utilizar essa cor amarela como um alerta mesmo. E aí observar como que essas pessoas estão para que a gente possa aproximar-se dela. Então, a principal prevenção é entender que tem que se falar disso, tem que valorizar o sofrimento que esse indivíduo está trazendo. Não pode acreditar que esse indivíduo está sofrendo, que ele falou uma vez, que naquela vez você conseguiu conversar com ele, contornou, e que se esse sofrimento não está mais presente, porque ele continua presente. Tem que se falar, tem que fazer com que a pessoa perceba que ela não está sozinha, que ela tem pessoas junto dela para que possa, a partir disso, estar se sentindo cuidada, e que a partir disso ela tenha com quem falar, ela seja respeitada no sofrimento dela. Porque o mais difícil é que ela não é respeitada muitas vezes nesse sofrimento. Leonora, você acredita que quem fala que vai suicidar, que vai se matar, vai mesmo? É uma forma de chamar a atenção eficiente, vamos dizer assim? Isso é tão interessante, porque é uma questão de um tabu, né? Um estigma. Quem fala não faz. Faz sim. Quem fala está tentando chamar atenção, sim, mas é chamar atenção para o sofrimento que às vezes não é valorizado. Porque entender que o indivíduo deprimido está sofrendo já é difícil. Entender que o indivíduo pensou em se matar porque está sofrendo é mais difícil ainda. Então a gente não pode acreditar que a pessoa que disse não vai chegar, né, a cometer o ato. 10% das pessoas que tentam suicídio, elas não alcançam, mas existe uma porcentagem imensa que elas conseguem alcançar, e muitas vezes elas vão tentar sim. Então a gente não pode acreditar que essa pessoa que fala não vai fazer. Ela pode fazer sim. A gente tem que entender que ela está ali falando do sofrimento dela e comunicando, e essa comunicação do sofrimento é um pedido de ajuda. Ok, tá aí mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a sua participação hoje, Leonora, no nosso programa. Eu que agradeço. Acho que falar disso, a gente está aqui na mídia falando sobre o suicídio, é necessário para entender que esse sofrimento existe. A pessoa tem uma dor que é emocional, e essa dor eu acho que é uma das que tem assim uma repercussão mais grave, né? Porque influencia o indivíduo completamente em todos os âmbitos, né? Social, afetivo, profissional, e a gente tem que cuidar, e se é possível falar disso, a gente tem que divulgar, né? É isso aí. Muito obrigada. Até o próximo programa Saúde para você.